essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. É bom. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não sabia dar bom dia assim, não. Foi na pandemia que eu aprendi. Eu não dava bom dia para os crentes, para a igreja. No meu limite da paz do Senhor, eu vivi até a pandemia. Na pandemia, uma irmã muito cooperadora, muito animada, muito presente na igreja. Pastor, eu queria que, se fosse o caso, o senhor fazer assim, porque ninguém está congregando, as igrejas tudo fechadas, lacrada, por conta de Satanás. Nem era zelo pela nossa saúde, nem coisa nenhuma. Era só a ambição do Satanás, das grandes indústrias, aí, os grandes lobbies. Mas o que aconteceu é que eu aprendi a dar glória a Deus, juntamente com bom dia, e estou aqui. Bom dia, glória a Deus. A paz do Senhor para quem tem, para quem quer, para quem gosta, para quem realmente cultiva uma vida de paz. Nós vamos meditar em João capítulo 5. Jesus estava todo dia sob a perturbação dos adversários. Você já teve experiência assim, de cada dia sofrer uma perturbação? Eu não. Já passei por muitas dificuldades, mas não sei se é porque também meu valor foi sempre muito pequeno, a minha importância quase zero, aí me deixaram em paz por muito tempo. Mas a verdade é que o Senhor Jesus era um astro de Deus na terra e as trevas combatem contra a luz, né? João 5, 17 a 24. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazendo. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus queridos irmãos, o Evangelho é a maior revelação da divindade de Jesus. O Evangelho diz que Jesus deu vista aos cegos. O Evangelho diz que Jesus ressuscitou os mortos. O Evangelho diz que Jesus libertou os endemoniados. O Evangelho diz que Jesus purificou os leprosos. O Evangelho diz que Jesus procurou os degradados. Jesus falou com mulheres da vida. Jesus falou com cobradores de impostos, que eram um sinônimo de ladrão, de roubo. Jesus teve encontro formal com todo tipo de pessoas. Nada atingiu a pessoa de Jesus, só a inveja e a maldade dos religiosos. E, de alguma maneira, era a mão de Deus naquilo. Porque Jesus não podia jamais deixar de cumprir a missão. E a missão de Jesus envolvia sua morte expiatória para nos dar a salvação. Então, Jesus havia curado um homem. O homem foi curado no sábado e Jesus ordenou que ele levasse a sua cama. Toma o teu leito e vai para casa. João 5:12. Quando o homem vai com aquele negócio nas costas lá, ninguém sabe qual era o tipo, que havia muitos tipos de leitos diferentes. Aí ele foi abordado. Epa, não pode não, não pode não, é sábado. Não pode não, não pode, está quebrantando o sábado. Não pode. Aí o homem disse que tinha sido ordenado a levar. Bom, acontece que Jesus Cristo já era perseguido pelos judeus, tinha feito o milagre no sábado, muito embora o homem não soubesse quem era Jesus, a princípio, mas depois ele, tomando conhecimento de quem era Jesus, encontrando Jesus, Jesus fazendo uma recomendação a ele: olha, não peques mais, tenha cuidado para não te acontecer coisa pior. Aí ele disse: foi o homem que me curou. E ele comunicou aos judeus, porque os judeus tinham um sistema muito fechado. E não podia ter nada estranho na sinagoga, não podia ter uma pessoa duvidando, não podia ter uma pessoa que tivesse quebrantado o sábado. Era complicado. Ele anunciou que a pessoa que havia curado ele era Jesus. Ele anunciou aos judeus: Jesus foi quem me curou. Portanto, Jesus foi quem mandou, naquele dia, eu ir com o leito. Aí, como ele tinha sido abordado pelo mal que estava fazendo, o mal, carregar uma cama para casa, mas Jesus tinha ordenado. Ele disse: não, é sábado, você não pode fazer isso. Mas o homem, aquele que me curou, disse que eu fosse e levasse. E quem foi? Eu não sei. Quando tomou conhecimento que era Jesus, comunicou. E agora o problema é para Jesus. Os judeus
procuravam matar Jesus. O versículo 16, João 5:16, diz que eles procuravam matar. Seria uma questão de tempo. O modus era o que ia preencher os quesitos divinos. Jesus teria que morrer como Cordeiro de Deus. Aí os judeus procuravam essa oportunidade. E aqui no versículo 17, meus amados irmãos, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. A censura dele ter feito no sábado, dele ter trabalhado no sábado. Jesus respondeu para eles: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Liberdade. Os judeus não procuravam matar só pela atitude de mandar o homem levar o leito nas costas e de ter curado no sábado, mas porque Jesus se dizia Filho de Deus. Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus estava só comunicando a sua verdade, a sua identidade. E foi necessário acontecer isto. Jesus disse: na verdade vos digo que o Filho por si só, por si mesmo, não pode fazer. Não pode fazer nada. Se não vê o Pai fazer, se não vê o Pai fazer, mas tudo que ele faz, o Filho faz igualmente. Era uma forma de Jesus dizer para eles: eu estou nas vossas mãos. Então, meus amados irmãos, entender as coisas de Deus não se entende pela curiosidade, pelo raciocínio. Não é possível entender as coisas de Deus, as obras de Deus, os atos de Deus. Nós entendemos pelo Espírito de Deus, tendo humildade, tendo graça, dando lugar ao Espírito de Deus, é que a gente recebe. E, para desespero dos judeus, para que eles apressassem a sua indignação e atitude mortífera contra a pessoa de Jesus, Jesus disse para eles: o Pai não é mais o juiz do mundo. O versículo 22. O Pai a ninguém julga, vocês não serão julgados pelo Pai, mas por mim. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quando Jesus ressuscitou, na comissão que ele ordenou aos seus discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Confirmando esta palavra que ele disse aos seus adversários. Meus queridos irmãos, nós temos a palavra em nossas mãos, devemos guardá-la, zelar, pregar, aprender, absorver e guardar em nossos corações. Que Deus abençoe e guarde cada um de vós. A nossa intercessão hoje é pelos nossos queridos irmãos que estão trabalhando com povos indígenas, povos nativos. Tem muita gente no Brasil
sofrendo, tribos inteiras sofrendo muito. E existe, apesar da oposição perversa dos perversos, de modo geral, porque tem o perverso político, o perverso religioso, existem alguns missionários que estão trabalhando com os nativos em várias regiões do Brasil. São pessoas simples que levam a palavra e que vivem com aquelas pessoas na simplicidade e na limitação deles. Vamos orar pelos nossos missionários nacionais. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Pedimos a Tua direção, a Tua proteção, a Tua graça. Ó Deus, manifesta o Teu poder na vida da igreja. Guarda os Teus servos. Ajuda, Senhor, os meus amados irmãos, toda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os idosos, abençoa, meu Senhor, os enfermos, os que estão sofrendo, convalescendo. Ó Deus, guarda e ajuda cada um. E agora, Senhor, te apresentamos os missionários que trabalham, meu Senhor, no Xingu, que trabalham, meu Senhor, nas tribos, com os povos do Brasil. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, dá graça, vitória, sabedoria e livramento. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.